Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso robô e nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente consegue pegar dados de indicador para usar na tomada de decisão do nosso robô. Bom pessoal, eu estou aqui com o nosso código aberto, o código que a gente desenvolveu nas últimas aulas, e agora o que a gente vai fazer é usar dados de indicadores técnicos para a gente conseguir melhorar a nossa tomada de decisão aqui, as condições tanto de compra quanto de venda, ok? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir aqui o MetaTrader e eu vou usar esses dois indicadores técnicos aqui, a média móvel e o ADX, ok? Só para vocês verem como que eu vou excluir os dois indicadores e só para mostrar para vocês como que eu ploto ele no gráfico, eu venho aqui em inserir indicadores, tendência, média móvel, Move Average, e aqui eu estou usando uma média de período de 9, deslocamento de 1, o método dela é exponencial e eu estou aplicando nos preços de fechamento, ok? Vou dar um ok aqui e perceba que a informação é plotada aqui através dessa linha aqui no gráfico de preços do mini índice, ok? Agora eu vou plotar o indicador de tendência também, que é o ADX, é o Average Directional Move Index, ok? E ele aqui é de 14 períodos, ok? Vou clicar em OK aqui, e aqui ele mostra o indicador. O indicador ele tem ele é plotado três linhas aqui. Aqui a gente vai usar como informação é só o valor do ADX mesmo, ok? Ele tem três informações aqui, o ADX, o DI mais e o DI menos, mas o que a gente vai usar no nosso robô vai ser só o valor do ADX mesmo de 14 períodos, ok? Então beleza, eu vou vir aqui no nosso código. Para a gente usar dados de indicador, eu preciso declarar um manipulador do indicador e um buffer, tá? Para cada indicador eu preciso fazer isso. Então eu vou comentar aqui, vou usar o Ctrl ponto e vírgula, vou escrever aqui, manipulador dos indicadores. E aqui o manipulador precisa ser do tipo inteiro, ok? E o primeiro manipulador vai ser da média móvel, então eu vou colocar aqui média móvel, vou colocar AM, não, MA, e vou colocar aqui handle de manipulador, ok? E vou colocar aqui ponto e vírgula, vou colocar aqui manipulador handle da média móvel. Média móvel, ok? Ponto. Vou colocar um int também, que vai ser o manipulador do ADX. ADX handle. Ponto e vírgula. Handle. Handle do ADX. Ponto. Ok. Agora nós precisamos também criar buffers que irá armazenar os dados dos dados históricos do indicador. Então eu vou criar aqui buffers dos indicadores, ok? E aqui os buffers necessariamente precisam ser do tipo double, ok? Então vou colocar aqui double também da média móvel, vai se chamar MA buffer. E como é um buffer, é um vetor, Também do tipo double. Opa. Ele achou que eu ia declarar um do while aqui, mas é um double. Eu vou colocar aqui ADX buffer. Ok. E aqui eu vou colocar buffer da média móvel. Ok. Comentar aqui também buffer do ADX. Ok? E agora a gente precisa inicializar os manipuladores do nosso indicador. Ok? Para isso a gente tem as funções de indicadores técnicos.
Tá? Então eu vou entrar aqui no site do MQL5 para mostrar para vocês onde que a gente consegue as informações dessas funções. Aqui ó, a gente tem a opção indicadores técnicos. Vou entrar aqui e aqui nós temos todas as funções que nós conseguimos trabalhar com indicadores técnicos. O indicador que a gente vai trabalhar é a média móvel, né? Então essa daqui, ó, Move Average, né? É o IMA. Vou entrar aqui para a gente entender como que ela funciona. Então ela funciona da seguinte forma, pessoal, ela retorna um inteiro, certo? O valor de retorno dela está definido aqui, ó, ela retorna um manipulador de um indicador técnico específico, né? Em caso de falha, de retorna invalid handle, ok? Então vamos lá, e ela também, como parâmetro, ela tem esses valores aqui que a gente precisa passar para ela, que é o símbolo, né, o período do ativo que você está operando, o período da média, o deslocamento horizontal dessa média, o método e o preço que você vai aplicar à média, ok? Então eu vou voltar aqui para o nosso código e aqui na função onInit eu vou fazer a inicialização do nosso indicador, do nosso manipulador, ok? Então usando o MA handle, eu vou fazer ele receber. Ele é do tipo inteiro, né? A nossa função, ela retorna o inteiro, então vou fazer ela receber MA. O primeiro parâmetro é o símbolo do ativo que nós estamos operando, certo? O segundo parâmetro é o período, o tempo gráfico que nós estamos operando. O terceiro é o período da média que nós vamos, que queremos a média. A gente quer uma média de 9 períodos, certo? Aqui é o deslocamento dessa média, a gente quer um deslocamento de 1, e aqui é o método, a gente quer o método exponencial, né? Eu vou ver aqui no site, para mostrar para vocês que a gente consegue escolher o método, ó. Aqui tem o período, o método é esse daqui, então a gente tem essas opções aqui. A gente pode usar o simples, né, o exponencial, o suavizado e o ponderado, ok? A gente vai usar o exponencial, então eu vou usar essa constante aqui. Okay. Vou voltar aqui, vou colocar o tipo exponencial, certo? E aqui eu preciso definir qual preço que eu vou definir a média, né? No caso a gente vai definir a média no preço de fechamento. Então também eu preciso mostrar isso para a função. E aqui também eu posso colocar, né? Ele fala que é aplicado em qual preço, né? E as opções são essas, né? Preço de fechamento, abertura, máxima, mínima, na média, na mediana, na verdade, e assim por diante. Eu vou usar a Price Close, né, que é o preço de fechamento. Então vou colocar aqui a constante Price Close. E assim a gente inicializa o nosso handle, né, o nosso manipulador do índice, ok? Da média móvel. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o índice do ADX. Então eu vou colocar aqui ADX, handle, ok? E vou inicializar o ADX usando a função do ADX. Então vamos procurar aqui na documentação como que é a função do ADX, né? ADX é isso daqui, ADX e ADX, né? E aqui ela só tem 3 parâmetros, né? Ela também retorna um inteiro, e os parâmetros dela é o símbolo, o período e o período do ADX. O período do ADX a gente vai deixar como 14 mesmo, né? Então vou deixar aqui o IADX. Nós vamos passar o primeiro parâmetro, que é o símbolo, certo? O segundo parâmetro é o período. E o último parâmetro é o período do ADX, que eu vou colocar aqui como 14. Pronto, desse jeito eu também já inicializei o manipulador do ADX, ok? Outra coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é que a gente vai agora copiar, vou entrar aqui no MetaTrader só para vocês verem, a gente vai copiar os dados do histórico aqui do indicador para o nosso buffer, né? Nós não vamos copiar todos os dados históricos, nós vamos copiar uma parte deles, tá? E lembrando que a gente, quando copia por array, a gente vai usar a função que é de série temporal, né? Que é a copy buffer. Eu vou até entrar aqui para vocês verem séries temporais, ó. E a gente vai usar aqui a copy buffer.
e ela tem essa estrutura aqui que a gente já conhece, né? Então que ela copia os dados históricos sempre o último índice aqui, ele armazena o valor mais atual, e a gente, para inverter essa estrutura aqui, para deixar o índice mais atual como sendo o índice 0, a gente usa aquela função array para inverter o nosso buffer, né? Então vou fazer isso. Para inverter o MA buffer e o ADX buffer aqui, eu vou usar o array set series, né? E aqui eu vou colocar o MA buffer, colocar como true, e também vou usar o array set series, colocar ADX buffer e também true, ok? Isso daqui tudo na função, dentro da função aqui onInit, certo? E agora a gente vai usar a função copyBuffer para inicializar o nosso buffer, ok? Mas isso a gente vai fazer aqui dentro da função onTick, ok? Eu vou fazer aqui, ó, depois da gente ter pegado os ticks aqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui a função copyBuffer, lembrando que copyBuffer ele retorna um int, né? O retorno dele é o seguinte, retorna a quantidade de dados copiados ou -1 no caso de um erro, certo? E os parâmetros que a gente passa para ele são esses parâmetros aqui, né? Um int, que é o indicador de handle, um buffer, né? Número do buffer do indicador, posição de início, que a gente quer copiar, e a quantidade para ser copiadas, e o array, que a gente quer passar os dados, né? Então, vou voltar aqui no código e vou usar o copyBuffer, e vou fazer primeiro para a média móvel. Então é o handle que a gente vai usar, MA handle, né? O número do buffer, a média móvel só tem um buffer, então o número é o 0, né? A posição de início, eu quero na posição 0. É a quantidade de informações que eu quero, eu vou pegar só as 3 últimas informações, tá bom? E para que buffer que eu quero passar? Bom, eu quero passar então para MA buffer, certo? Que é o que a gente declarou lá em cima. Ok. E aqui a gente, em vez de colocar ponto e vírgula, a gente consegue verificar o retorno dela, né? Ele retorna -1 no caso de erro. Então o que eu vou fazer é verificar, no caso, se ele retornar um valor menor que 0, né? Eu posso colocar um print aqui e informar que aconteceu um erro na hora de copiar. Erro ao copiar para o buffer da média móvel. Ok? Inclusive eu posso imprimir o erro, né? Usando a função getLastError, certo? Depois aqui também eu vou resetar o buffer de erros usando a função getLastError. Lembrando que tem que colocar o ponto e vírgula no final aqui, né? E vou dar um return para retornar para a função onTick. Ok? Pronto, aqui a gente fez então a cópia para o buffer da média móvel. Vou fazer a mesma coisa com o indicador ADX, ok? Então aqui as condições vão ser as seguintes. Eu vou fazer um copyBuffer, né? Lembrando que o primeiro parâmetro é o handle, né? Então é ADX handle. O segundo parâmetro é o número do buffer. Bom, o ADX ele tem mais de um buffer, né, pessoal? Então a gente precisa saber qual buffer que a gente vai usar. A gente quer usar, quer ver, eu vou entrar aqui no... Só que a gente percebe que ele tem pelo menos 3 buffers. Ó, a gente consegue ver o número do buffer fazendo o seguinte. Eu vou abrir aqui, ó, indicadores, exemplo. Aqui a gente tem todos os códigos abertos dos indicadores que é padrão do MetaTrader. Um deles é o ADX aqui, ó, que é o que a gente vai usar, entendeu? Então eu vou clicar 2 vezes aqui, vou abrir ele, e aqui a gente consegue ver com qual número ele foi setado, o buffer. O buffer do ADX, que é o que a gente quer, ó, que é esse aqui, ADX, é um buffer de número 0. Então é esse que a gente vai usar,
ok? Eu vou usar o 0 mesmo aqui. Então vamos lá, eu vou usar aqui o valor vírgula, 0, vírgula. O próximo é a posição que eu quero pegar, a partir de qual posição que eu quero pegar. Eu quero começar da posição 0, a quantidade de informações que eu quero copiar para esse buffer, do dado histórico, né, do buffer histórico, também vou colocar como 3, ok? E aqui o buffer que eu quero que armazenar essas informações, então eu vou colocar aqui o ADX buffer, ok? E a condição, falta fechar o parênteses aqui, a condição é a seguinte: se for menor que 0, né, se for menor que 0, eu vou copiar, inclusive, que vai ser a mesma coisa daqui de cima, né? Vou copiar, vou colar aqui embaixo. E vou copiar para o buffer, só que aqui em vez de média móvel, é ADX, né? Do ADX, ok? E vou salvar. Bom, vou salvar, vou compilar para ver se tem algum erro. Bom, por enquanto não tem nenhum erro. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer, então, é melhorar a nossa condição de compra e de venda, ok? Então, para isso, a gente vai vir aqui na condição que a gente declarou aqui embaixo, né? A gente já tinha feito isso em aulas passadas, né? Ó, condição de compra e condição de venda. Nós temos uma condição aqui, dada por essa variável by condition aqui, e essa variável cell condition. O que eu vou fazer é declarar mais condições. Então, eu vou colocar essa condição aqui como sendo condition 1. Vou copiar aqui, vou colar, essa aqui vai ser a condição 2, eu vou manter a condição 1 como esse rates aqui na posição 1, no candle anterior sendo maior que o preço de fechamento do candle anterior, ok? Só que agora eu vou acrescentar outra condição, então eu quero dizer o seguinte, eu vou até voltar no MetaTrader aqui para explicar. Numa condição de compra, eu quero que a média atual ela seja maior que a média anterior, que o valor da média anterior, ok? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, MA buffer da posição atual, 0, né? Ela tem que ser maior que a média, né, da posição da média anterior, ok? Outra coisa que eu quero também, outra condição, essa aqui vai ser a condição 3, é a seguinte condição. Eu quero que o preço, na condição de compra, o preço de fechamento atual, ele esteja acima do valor da média atual, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, o rates, né, que ele especifica o nosso candle, né, na posição de índice 0, ou seja, o nosso preço atual. E qual preço? Eu quero o preço de fechamento atual, ele tem que ser maior que a média móvel atual, ou seja, MA buffer atual é a posição de índice 0, certo? Então aqui, ó, o rates na posição 0.close tem que ser maior que o MA buffer no índice 0, ok? Isso ele está querendo dizer o seguinte, o meu candle, no preço de fechamento do candle atual, ele tem que ser maior que a minha média móvel atual, o valor da média móvel atual, ok? Então essas aqui são as 3 condições de compra. Eu vou fazer a mesma coisa para as condições de venda, ok? Quer dizer, a mesma coisa não, né? Eu vou fazer 3 condições, só que o inverso. Vou fazer aqui 1, aqui vai ser condition 2, vou dar um tab aqui também. E aqui é a mesma coisa, o MA buffer na posição atual, ou seja, posição de índice 0, ele tem que ser, dessa vez ele tem que ser menor, ou seja, o que a gente quer para entrar vendido, eu vou pegar um valor que ele está caindo aqui, ó, então eu quero que a média atual ela seja menor que a média anterior, certo? Então aqui a média atual ela tem que ser menor, né, que a média, ou seja, a minha buffer, que é a minha média anterior, certo? E a outra condição, ou seja, a condição 3, é o seguinte, o preço de fechamento atual ele tem que estar
abaixo do valor da média, ok? Então vou fazer isso, rates atual, né, o rates de fechamento, ele tem que ser menor que o MA buffer atual, ok? Essas são as nossas condições. Bom, a gente ainda não usou o ADX, né? Então a gente tem uma quarta condição, que é o seguinte: esse ADX ele mostra a força de volatilidade aqui do mercado, ou seja, se ele está com uma tendência forte de alta ou de baixa, tá? Então eu vou colocar o seguinte: se ele tiver, esse índice aqui, ele tiver acima de 30, eu vou considerar que ele está com uma volatilidade boa para entrar comprado ou vendido, ok? Então, como ele é uma condição comum para as duas, tanto para compra quanto para venda, eu vou declarar ele da seguinte forma, ó. Eu vou fazer o seguinte: aqui é a condição de compra, né? E aqui é a condição de venda, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um tab aqui. E essa condição vai ser uma condição tanto para compra quanto para venda. Então, se... Opa! Marcar isso daqui. Fechar o parênteses aqui, ok? E colocar um else aqui. E colocar um return aqui. Tá? Então, se o ADX buffer atual, ou seja, na posição 0, for maior ou igual a 30, ele vai entrar para verificar a condição de compra ou de venda, ok? Se não, ele nem vai entrar para verificar a condição de compra nem de venda, ou seja, se for menor que 30, ele não vai nem verificar se ele vai entrar comprado ou vendido, porque é menor que 30, ok? Ele vai retornar para o evento OnTick, ok? Mas, se ele for maior que 30, então aí ele vai vir aqui dentro e verificar as condições de compra e de venda. Bom, agora a gente não tem mais uma condição só, né? A gente tem 3 condições. Então, de compra, ele vai verificar se caso a condição 1 for satisfeita e a condição 2, ou seja, by condition 2 e by condition 3 forem satisfeitas, ele entra na operação comprado, ok? E a mesma coisa vai acontecer agora com as condições de venda. Se a condição de venda 1 for satisfeita e a condição de venda 2 foi satisfeita e a condição de venda 3 também for satisfeita, aí sim ele entra na condição de venda aqui, verifica se já tem ou não, né, uma operação de venda aberta ou não, e se não tiver, ele faz todo o preenchimento aqui das requisições e as verificações necessárias aqui para abrir uma posição vendida e aqui em cima comprada, ok? Bom, então é isso. Acredito que a gente já desenvolveu o nosso robô usando indicadores técnicos, ok? Vou compilar agora. Não deu nenhum erro, nenhum warning. Ok? E agora a gente vai testar o nosso robô. Então eu vou vir aqui, vou abrir o MetaTrader, vou inclusive abrir aqui a aba de negociação e vou jogar o nosso robô aqui para verificar o funcionamento do nosso robô. Bom, ele tá rodando aqui, só que agora, como ele tem mais condições para ser aprovadas, ele entra com menos frequência, né? Com menos frequência. Por exemplo, aqui, ó, o ADX está em 26,99. Isso significa que ele não vai entrar, porque a gente colocou uma condição que ele precisa ser maior que 30, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um teste usando uma ferramenta que a gente vai aprender em aulas posteriores, mas é só para fazer um teste agora, o testador de estratégia. Então eu vou abrir aqui no menu Exibir, testador de estratégia. Opa, eu abri o testador de estratégia, deixa eu ver aqui. Testador de estratégia.
eu vou fazer um teste visual, ok? E aqui eu vou testar ele nesse dia aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no nosso robô, selecionar o nosso robô aqui. Só deixa eu achar ele aqui. EA primeiro, né? Isso. O EA primeiro. Certo? Vou colocar no gráfico de 15 minutos mesmo. Vou colocar no dia 16/9 até... Que dia que é hoje? Hoje é dia... Eu vou colocar até hoje. E vou executar para verificar o funcionamento dele. Lembrando que isso daqui é um exemplo, né, pessoal? A ideia não é fazer com que esse robô performe bem, só ver a execução dele, só ver como que ele é executado aqui usando o indicador técnico, e aqui a gente consegue perceber como que ele vai ser executado nesse período de dias. Lembrando também que no próximo capítulo a gente vai estudar só essa questão de como fazer o teste com robôs, ok? Mas esse daqui é só para a gente testar enquanto o nosso robô não entra, ok? E aqui vocês podem ver que ele está fazendo os testes, olha, ele está entrando várias vezes, né? Ele entra, coloca o take profit e o stop loss, tá? E aqui ele entra e sai sozinho, ok? É só um exemplo mesmo, aqui você consegue acelerar para ele ficar mais rápido. E aqui a gente depois, quando ele finalizar, a gente consegue visualizar os resultados do robô, ok? Lembrando que isso daqui tem várias condições que a gente precisa melhorar, né? Aqui deve ter algumas saídas que não foram bem definidas aqui, ó, tem algumas saídas que ele não está estabelecendo, mas como eu disse, isso daqui é um exemplo só para a gente ver como que é feita a funcionalidade de um robô que usa indicadores técnicos, ok? Eu percebo que ele faz bastante entrada e saída. Lembrando também que uma das estratégias dele das condições de entrada de compra e saída, ela é bastante simples, né? Quase que praticamente em todo candle ela entra ou comprado ou vendido, então faz com que o robô entre bastante, né? O motivo disso é para que a gente conseguisse testar mesmo. E aqui ele terminou já a execução. Eu vou vir aqui, ó, aqui a gente consegue ver os parâmetros e o teste. Isso aqui foi um teste não foi um teste muito realista, né? Claro, a gente começou com um depósito inicial de R$13.000. Ele teve um lucro bruto de R$28.537, um prejuízo de R$5.834. Então o lucro líquido ficou em R$22.703. Obviamente esse robô tem vários problemas aqui que precisam ser corrigidos, né? Não é um valor real, é um valor fictício que precisa ser analisado com calma para entender por que ele chegou nesse valor aqui. No gráfico a gente consegue perceber que ele disparou várias vezes aqui, ok? Bom, mas é isso. Esse é o teste, vou fechar e vou executar isso daqui também. Eu vou fechar isso daqui e nosso robô ele ficou pronto. Nas próximas aulas, pessoal, a gente vai ver como a gente consegue melhorar esse nosso robô, principalmente aqui no preenchimento das requisições com algumas classes que dependem de orientação a objeto. A gente vai ver uma classe chamada CTrade. Então eu espero vocês na próxima aula.